Graça e paz a todos. As mulheres ficaram super animadas com o anúncio do Paz Woman, né? A gente tem certeza que todas as redes vão alcançar seus objetivos de inscrições e a catedral vai ficar pequena mais uma vez para tantas mulheres com fome e sede pela presença de Deus. Amém, mulheres? E os maridos apoiem, né, suas esposas aí, filhas, para que elas possam estar lá e participar desse evento tão poderoso que certamente vai ser na data aí de março. Hoje nós vamos falar sobre lições sobre liderança no texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Você sabe o que está escrito em Provérbios 6, versículo 6? Já está ali, ó. Volta lá a capa lá, já está dando spoiler. A nossa super formiga ali. Provérbios 6, versículo 6. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Vamos tirar o preguiçoso da frase com a permissão aqui do Espírito Santo, que é a Bíblia, né? A gente não pode retirar nenhum tio, nenhuma vírgula. Mas aprenda com a formiga, observe como ela age e seja sábio. Então aqui o autor de Provérbios, Salomão, ele está dizendo que a formiga tem algumas coisas para nos ensinar. E nós vamos aprender um pouco sobre liderança, alguns aspectos de liderança, com esse exemplo que a palavra de Deus nos dá a respeito das formigas. É interessante como a Bíblia é sensacional, né? A Bíblia realmente é o livro inspirado pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus. E tudo na Bíblia tem um sentido. Nada é aleatório na Bíblia. E quando você vê um texto desse, o que a gente pode aprender com a formiga? Então, a gente pode aprender várias coisas que a Bíblia diz, que ela tem situações para nos ensinar. E nós vamos aplicar, então, na nossa liderança, muito focado na nossa liderança dentro da visão do MDA. Para a gente, então, aprender o que a formiga nos ensina, foi necessário que a gente pesquisasse sobre as características da formiga, sobre liderança, a respeito do assunto de liderança. E realmente é mais um animal, né, um inseto fantástico, criado por Deus, com posso chamar de uma inteligência, não uma inteligência como do ser humano, porque o ser humano tem a criatividade dentro da sua inteligência, mas a formiga, ela foi programada por Deus, vamos dizer assim, com algumas características realmente muito interessantes, e que nós vamos desvendar algumas delas a partir de agora e tentar aprender para colocar em prática na nossa vida como líder que somos. Quantos são líderes aqui? Levanta a mão e diga graças a Deus. Amém. Deus te chamou para liderar e Deus quer te capacitar para crescer cada vez mais. Primeira coisa que nós aprendemos, então, com a formiga, de acordo com o que o autor de Provérbios diz, que ela tem uma lição, ou várias lições para nos ensinar, é sobre o trabalho em equipe. Então eu vou ler algumas coisas aqui e colocar alguns textos bíblicos para a gente sustentar biblicamente essa característica ou essas características das formigas. O primeiro, então, é o trabalho em equipe. Formigas são insetos sociais que vivem em colônias altamente organizadas. Elas trabalham em conjunto para atingir objetivos comuns, como encontrar alimentos, construir e manter o formigueiro e também cuidar das larvas. Então, elas têm essa característica de serem extremamente organizadas no trabalho em equipe. Trazendo agora para cada um de nós como líderes dentro da casa de Deus, nós podemos ter também o texto aqui de Eclesiastes 4:9 que diz: é melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Não tem como a gente liderar, principalmente na nossa igreja, da forma que é a visão do MDA. Então, a nossa liderança não pode ser uma liderança solitária. A gente não pode querer fazer o trabalho totalmente sozinho, por vários motivos. Um deles
que a gente não vai dar conta de fazer, a gente vai se cansar de uma forma insustentável, a ponto de querer parar e desistir. E também nós temos uma visão de quê? De multiplicação. E quando eu falo de multiplicação, não é só uma multiplicação numérica, é uma multiplicação de liderança. E a gente tem aprendido que a melhor forma de treinar líderes, existe um momento que você vai colocar esse líder para executar tarefas na prática. Não é só a teoria. Hoje aqui é um treinamento, pelo menos esse momento aqui, teórico. Mas já foi comprovado, e tem um estudo feito há muitos anos atrás, o pastor Eibe já fala isso há muitos anos, né? Que 0% de líderes são treinados através do púlpito, dentro de uma igreja em células. E um percentual muito grande, se eu não me engano, mais de 90%, são treinados dentro do discipulado. Quando a gente fala do discipulado, é a convivência, é a prática, é andar ao lado, é compartilhar tarefas. É você ensinar alguém a fazer algo. É como antigamente, né, as profissões eram os artífices, né, então tinha, até hoje tem, claro, né, o povo da construção civil, os mecânicos, por exemplo, os moveleiros. Como é que se forma um novo moveleiro? Eu não sei se a faculdade vai ensinar alguém a fazer móvel. Talvez vai ensinar a projetar, mas fazer mesmo, tem que ir para dentro da oficina. Tem que ver o especialista fazendo. O especialista tem que dar oportunidade para esse aprendiz colocar a mão na massa, né? Trabalhar com a madeira, cortando, lendo os projetos, construindo os móveis, enfim. E na liderança também não é diferente. Nós temos que ter uma visão, né, primeiro do corpo de Cristo, que nós não somos pessoas isoladas, né, no reino de Deus, nem na igreja. Nós somos membros do corpo e um membro não pode caminhar sozinho. E todos esses motivos e muitos outros, para a gente, né, cada um de nós que sermos líderes, que vai gerar e vai ter essa habilidade, assim como a formiga, de trabalhar em equipe. E se existe uma habilidade que nós precisamos desenvolver, se porventura você não desenvolveu ainda, é descentralizar a sua liderança para a sua equipe. Para algumas pessoas, dependendo do seu temperamento, tem pessoas que são mais centralizadoras por natureza. Eu tenho estudado um pouco sobre a minha maior porção de temperamento, porque a gente dificilmente você vai ter vai ter todas as características de um único temperamento. Então, aquele mais predominante em mim tem essa tendência de, tipo assim, se eu sei fazer a tarefa, de ter uma preocupação de passar para outro, e se o outro que está aprendendo vai conseguir fazer do mesmo jeito que eu faço, ou melhor que eu faço. É uma característica de temperamento, eu tenho um pouco disso. Mas isso não pode ser um limitador de eu trabalhar em equipe, principalmente como líder. Eu tenho que abrir espaço. Eu tenho que dar oportunidades, mesmo para o aprendiz, nesse treinamento errando, até cometendo erros, mesmo não tendo tanta habilidade como aquele que já está há mais tempo ali, fazendo aquela tarefa, a gente tem que dar oportunidade para ele errar, inclusive. Sem que nos primeiros erros ele seja desqualificado. Já viu gente que até que fala assim, não, a partir de agora eu vou descentralizar, vou delegar tarefas. Aí no primeiro erro da pessoa, não, me dá de volta aqui, você não sabe fazer, agora é comigo de novo. Então a gente precisa dar oportunidade para trabalhar em equipe, porque a gente está querendo formar novos líderes. E a formiga, né, ou as formigas, elas têm essa capacidade de divisão de tarefas, nós vamos ver isso mais abaixo também, mais especificamente, mas elas trabalham em conjunto. E o texto bíblico que nós lemos diz isso. É melhor serem dois do que um. Por quê? Um ajuda o outro a alcançar o sucesso. E, na verdade, nós, mesmo líderes, não existe um líder, a não ser Jesus, né, que foi o maior líder da história, que tinha capacidade para fazer todas as tarefas e ser o melhor em todos os aspectos. Você sempre vai ter alguém do teu lado que em determinada tarefa, da sua liderança inclusive, ele vai ser a pessoa que vai executar melhor que você. A gente só tem que colocar a lente certa para enxergar isso.
E a gente tem que achar espaço para essas pessoas desempenharem, crescerem para o bem do quê? Para o bem maior. Para o bem da igreja, para o bem da célula, para o bem da visão, para o bem do reino de Deus. E você que é um empresário, ou um líder na sua empresa, também para o bem do seu propósito empresarial. Porque os princípios de liderança servem para qualquer lugar. Então, isso pode servir também fora aqui da nossa igreja, do nosso ministério. A segunda característica das formigas, que é bem interessante, é uma comunicação eficiente. As formigas se comunicam principalmente por meio de feromônios, substâncias químicas que transmitem mensagens. Essa comunicação química ajuda na coordenação de atividades como a localização de alimentos e a defesa do formigueiro. Então, elas têm essa capacidade de se comunicarem, assim, ali a forma de transmitir, né, da transmissão dessa comunicação, para que elas consigam alcançar seus objetivos, assim como o trabalho em equipe, né, a defesa do formigueiro, a localização de alimentos. Você já viu se você já observou o caminho de uma formiga, se ela encontrar, tipo assim, um outro inseto morto que ela quer carregar para a sua colônia, daqui a pouco vão aparecer outras formigas para ajudar. Isso criança tem esse negócio, eu não sei se as crianças mudaram tanto que não observam mais formiga. Eu, quando era criança, ficava olhando as formigas carregarem outros insetos maiores, né? Pelo menos há um tempinho atrás, uns 10 anos atrás, 15 anos, quando eu era criança, era mais ou menos assim. Hoje já mudou tanto, de 15 anos para cá, né? Mas é fácil de observar isso, porque elas se comunicam. Nós, como líderes, também precisamos desenvolver nossa comunicação eficiente. E eu gosto do texto de Abacuque 2, versículo 2, que diz: então o Senhor me disse, escreva, aqui na versão que eu peguei está minha resposta, mas em outras versões mais conservadoras está assim: escreva a visão em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. O que está dizendo? A gente tem que ter a comunicação clara e objetiva, para quem possa, na primeiro olhar, mesmo passa correndo, possa entender a mensagem. Isso é capacidade de comunicação. Eu usava isso aqui, eu entendi isso aqui na faculdade. Eu lembrei esse texto quando eu estava na faculdade de comunicação, né, no curso de publicidade, que a gente ia estudar os veículos de comunicação. Um dos veículos de comunicação é o outdoor, né, as placonas no meio da cidade. E quando a gente vai estudar, né, as características de cada veículo de comunicação, tipo outdoor, rádio, TV, revista, agora as mídias sociais, tem tanta coisa hoje. Cada um tem as suas características. E qual é a característica do outdoor? Tem que ser uma mensagem curta, no máximo uma frase, uma imagem de impacto, porque é uma comunicação para quem passa no trânsito. É isso aqui. Quem inventou o outdoor, então, foi Deus, e Abacuque trouxe a revelação. É justamente o outdoor. Você passa, você lê uma mensagem impactante, curta, de uma imagem forte também, que reforça a mensagem em texto, e a pessoa não esquece. É um outdoor de sucesso. E a nossa comunicação, ela não precisa ser uma comunicação exaustiva. A melhor comunicação é aquela que é direta ao ponto, é clara, é fácil de entender. Uma mensagem de acordo com o seu público. E a gente precisa desenvolver isso. Como na liderança cristã a gente pode ter uma comunicação eficiente? Aí eu me lembro, então, daquela mensagem também que a gente já ouviu tantas vezes sobre os ambientes da célula. A comunicação pode seguir esses 3 ambientes que a gente conhece. Lembra disso? Quais são os 3 ambientes que a célula deve ter? Um ambiente de fé, um ambiente de amor e um ambiente de alegria. A comunicação eficiente, eu creio que também deve ser assim. Dentro da visão, dentro da célula, dentro do reino, tem que ser uma comunicação positiva. A comunicação positiva é uma linguagem de fé. É tão bom você estar no meio de pessoas que têm fé, né? O pastor Eibe fez um pronunciamento de fé e ele ensinou pelo menos 3 códigos importantes para você utilizar a fé a seu favor. É muito bom estar no meio de pessoas que declaram coisas boas, né, que sabem tirar lições até das dificuldades, porque ela tem a visão da fé.
Ela sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em qualquer momento, Deus está nos abençoando. É uma visão de fé. E se nós temos uma visão de fé, um pensamento de fé, a nossa linguagem também vai ser uma linguagem de fé. Também, a comunicação eficiente vai ser uma comunicação de alegria. Também gostamos de estar ao lado de pessoas que têm alegria, que expressam alegria. Ao contrário disso, é muito ruim. Estar do lado de pessoas, está todo o tempo deprimido, sabe? É melancólico demais. Ela enxerga a vida com as lentes do desastre, das coisas ruins, do fracasso, do pessimismo. Ela está sempre triste, ela está sempre precisando, sabe, de um estímulo externo, que não é nem o Espírito Santo, né? Para se sentir bem, estão sempre se vitimizando. Mas o líder tem que ter uma linguagem de alegria, porque é o que as pessoas precisam receber de nós. E a Bíblia fala, né, o salmista escreve isso, que o Senhor, né, ele foi unido com outras coisas, ou outras pessoas que não é ele ou ela. Então, não é que a gente tenha, assim, tantas lacunas na agenda, mas eu tenho que mostrar, não, eu tenho tempo sim. Vamos marcar então o horário para a gente conversar? Porque aí eu demonstro, né, eu não fujo da realidade realmente que a gente tem várias ocupações, mas que essa pessoa é importante e ela é amada. E o tempo é um sinônimo de como nós, líderes, podemos demonstrar amor às pessoas. As pessoas querem ser ouvidas. Quem entendeu, diga amém. Então, isso faz parte o quê? Da comunicação. A comunicação eficiente do líder, então, resumindo, é o quê? Uma linguagem de fé, uma linguagem de alegria, uma linguagem de amor. Terceiro, que diz respeito àquele primeiro ponto sobre trabalho em equipe, também é a especialização de tarefas. Dentro de uma colônia de formigas, tem a formiga que é o soldado, tem a formiga que é a construtora, tem a formiga que é a reprodutora, tem todos os tipos de tarefas divididas, elas têm suas especialidades. Uma característica importante nossa, como líderes, na célula, é você ter esse discernimento de olhar para as pessoas e conseguir entender os dons e os talentos dessas pessoas. Nem todo mundo vai ser um líder de célula, embora isso, no passado, a gente queria que todo mundo fosse. Hoje a gente entende que nem todo mundo tem a obrigação de ser. Queremos que muitas pessoas sejam, porque a gente quer... A liderança é importante para a gente, espalhar o evangelho na cidade, através das células. Mas a pessoa que não é líder, ela não é menos importante por não ser líder. Porque ela pode fazer algo que até o líder precisa dela para que essa liderança se fortaleça. Já viu aquelas pessoas que gostam de arrumar e organizar as coisas? Já viu aquelas que gostam de cozinhar? E na célula tem o momento do lanche, né? Aquelas que gostam de escrever, elas têm ali tudo anotado. De repente, é aquela pessoa que vai ser o responsável de fazer o relatório da sua célula. O líder não precisa fazer tudo. Ele tem que liderar. Ele tem que dar exemplo, ele tem que ensinar, ele tem que reproduzir. Mas é bom que ele entenda o que as pessoas têm potencial, o que é o dom de cada pessoa, e ele, com esse entendimento, poder dar as oportunidades e os treinamentos. Agora também, se a gente não discerne, às vezes a própria pessoa ela não consegue saber qual é o seu dom predominante. O que a gente pode fazer? Uma sugestão. Faz aquele ciclo de tarefas na célula. Por exemplo, escala numa semana um membro louvor, outro membro ministra a oferta, outro faz a dinâmica, outro organiza o lanche, por exemplo. Outro faz a oração pelos pedidos das pessoas. Aí na outra semana você faz esse ciclo rodar. De repente essa pessoa vai descobrir um dom no louvor, ou um dom na palavra, ou um dom de organizar o lanche, ou de preencher o relatório, ou ela gosta de orar, vai descobrir um dom na área de intercessão, da oração. Então existem formas, o importante é o quê? Nós como líderes sermos muito intencionais de entender que cada pessoa tem talentos que são diferentes dos outros que estão ao redor. E que o conjunto, o grupo, a célula, a igreja, a área, o distrito, ele se fortalece quando nós abrimos espaço e potencializamos o dom e o talento que cada um tem.
Porque, como eu falei no início, nós somos membros desse corpo. Cada membro tem uma função especializada no corpo. A gente pode até adaptar, né? Por exemplo, se alguém tiver algum acidente e perder o braço, por exemplo, né? Aí coloca uma prótese. Vai ajudar, mas a prótese não é o natural, não vai executar perfeitamente a função do membro criado por Deus no corpo para executar aquela função. Ou tem pessoas que vão utilizar, por exemplo, eu já tenho um cantor gospel, eu conheço ele de muito tempo atrás, chamado Tony Melendes. Eu não sei se ele é mexicano, ele é latino. Ele não tem os dois braços, ele nasceu sem os dois braços, mas ele toca violão com os pés. E ele é um ministro de adoração, é top. As músicas são lindas, ele toca melhor do que a maioria que tem os dois braços e os 10 dedos nas mãos. Mas ele desenvolveu essa habilidade especial, é tipo aquela mensagem que eu falei no domingo retrasado, um super-humano, né? De tocar tão bem o violão, com o violão assim no chão, com o pé ele faz os acordes e com o outro pé ele faz o ritmo, mas é algo surpreendente. Agora, pergunto se ele queria ter os braços. É claro que é o natural. Mas o importante é a gente descobrir na nossa equipe essas funções especializadas. O texto que eu quero ler sobre isso, Romanos 12, versículo 5 e versículo 6. Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Então, mesmo tendo funções diferentes, nós estamos no mesmo corpo, tendo o mesmo propósito que Deus colocou para cada um de nós, que juntos formamos a igreja dele. Número 4, os líderes, assim como as formigas, precisam se adaptarem ao ambiente. As formigas são capazes de se adaptar a diferentes ambientes e condições. Elas podem modificar seus comportamentos e estratégias de coleta de alimentos conforme as mudanças nas condições ambientais. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos. Apóstolo Paulo dizendo, fazendo todo o possível para salvar alguns. Então, assim como a formiga se adapta às mudanças ambientais e climáticas, que é a lei da sobrevivência, né? O apóstolo Paulo também fala isso, que ele tentava encontrar ponto em comum com as pessoas, com o objetivo, né, dentro do possível, para salvar a todos. É claro que a nossa adaptação como líderes ao ambiente, às pessoas, não diz respeito a coisas que são impróprias. Está todo mundo ligado nisso? Amém ou não amém? Você não vai ter que se adaptar e praticar coisas que são ilegais e pecaminosas, porque, acima de tudo, nós temos a palavra de Deus que nos guia em nosso comportamento. Entretanto, é muito importante você ser um líder adaptável às mudanças que Deus faz, tanto no ambiente que você vive, quanto ao teu ministério. A gente vive um tempo muito novo na sociedade, principalmente de 2 anos para cá, pós-pandemia. Então, se a gente não tem a capacidade de se adaptar às mudanças sociais e comportamentais que está havendo atualmente, como você vai liderar pessoas? Ou você vai querer nadar contra a maré social completamente? Entenda, não estou falando de coisas pecaminosas. E você vai querer que toda a multidão mantenha o que você pensa sobre a igreja, sobre a pregação do evangelho, sobre costumes, inclusive, sobre cultura, e por conta disso você começa a perder pessoas. O apóstolo Paulo disse ali nessa versão que ele procurava encontrar pontos em comum com as pessoas para que ele pudesse, se possível, ganhar a todos. E o líder tem que ter essa capacidade. Então, por exemplo, a nossa igreja, como denominação, a Paz Church, nós estamos passando por mudanças significativas em todos os aspectos. Se você assistir, por exemplo, um culto lá de São Paulo, você vai ver que a própria linguagem dos pastores é uma linguagem muito mais atualizada, com menos religiosidade. É uma linguagem normal. A gente vai pegar aqui para dar os avisos. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, como vocês estão? Quando eu era criança, era assim,
Saúdo com os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou dar uma palavra agora, peço que os irmãos fiquem em espírito de oração. Era assim, mas hoje não. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Quando estão felizes e tal? É uma linguagem normal, não tem nada de errado nisso. Por quê? Porque descobriu-se que é muito melhor você se comunicar, né, de uma forma que as pessoas se identifiquem contigo do que aquela coisa tão distante de uma linguagem tão religiosa. Se você observar a forma dos pastores, me referindo ainda a pastor de São Paulo, a forma dos pastores se vestirem não é mais como há 10 anos atrás. Eu mesmo, na Paz Church, eu era ministro de louvor. Na época que o pastor Luiz chegou em Macapá, a igreja não tinha nem central de ar, mas a gente vinha de manga social e gravata. E a gente pingava de suor. Porque era o modo que naquela época a liderança achava que a gente deveria se vestir. Mas hoje não, hoje é bem arrumado, mas é mais, como eu falo, mais despojado talvez, né, mais casual, mas bem arrumado. Você vai ver, às vezes o pastor Eibe está com uma camisa de meia, de malha, como é que você fala? Mas com um blazer por cima, aberto, uma calça jeans, um sapato, uma camisa polo. Assim, não tem nada de errado. Mas por quê? Porque está se preocupando justamente com essa adaptação para que possa ganhar todos. Aqui em nossa igreja, nós recebemos todos os tipos de pessoas. Então, a gente tem que ter um tipo de comportamento e aparência que tenta ficar nesse equilíbrio, né? Nós não somos uma igreja só de jovens, né? Então, no dia do Difflin, que é só jovens, o pastor Ricardo vem com a calça rasgada, vem com o All-Star, né? Vem com a camisa do Difflin, que é bem moderna, bem legal. Mas dia de domingo, o Ricardo vem socialzinho para cá, né? A Denise que escolhe a roupinha dele, brincadeira. Mas ele vem bem bonitinho assim, não que no Difflin, mas é outro estilo. Por quê? Ele sabe o público que domingo está aqui. Que tem jovens também, tem adolescentes, mas tem adultos, tem idosos. Então, a forma de adaptação, qual é o objetivo disso? É só ter a admiração das pessoas? É só ser da hora? Não. O objetivo disso é o quê? É ganhar todos. E eu estou falando de coisas até assim que são até muito básicas, mas na célula, a forma de você lidar com as pessoas, de você conversar, de você ser acessível, sabe? A gente não tem que ser aquele líder que quer ensinar o todo o tempo. Tem gente que é chato com isso, sabe? Não consegue conversar de igual para as pessoas, não consegue ouvir as pessoas. Todo o tempo quer doutrinar, quer ensinar. Aí se coloca uma posição muito no pedestal e se torna alguém inacessível no coração, inclusive. Então você conversar, assim, a gente não fala só da Bíblia o tempo todo, irmão. A Bíblia é a nossa vida, né? Mas tem hora que você senta na cela com o irmão que está chegando, ele está convertendo, pergunta qual é o time de futebol dele. Aí se for vascaíno, você já zoa ele, porque sempre está perdendo. Né? Mas leva na brincadeira, né? Desculpa os vascaínos aí, tá? Só uma brincadeira. Estou brincando também. Mas leva na brincadeira, conversa sobre... O irmão que chegou é um empresário, conversa sobre os negócios dele, sobre empresas, sobre o comércio, sobre vendas, mas não quer ensinar ele, pergunta para ele, e aí, irmão, como é que você faz lá na tua empresa, qual é a tua dificuldade, me fala. Você cativa a pessoa. Então, essa adaptação do líder é extremamente importante. E por último, eu quero falar de persistência. Formigas são conhecidas por sua determinação e persistência na realização das tarefas. Você já brincou, tipo assim, a formiguinha está andando no caminho, aí você colocou um palitinho na frente dela, assim, para impedir ela passar? Ela vai bater, vai voltar, mas depois ela vai tentar enfrentar aquele desafio, ela vai achar uma forma de passar. Ou ela vai dar a volta, ou ela vai passar por cima. A formiga é muito persistente. Irmãos, entenda algo, eu creio que a persistência ou a perseverança é uma característica fundamental nos líderes de células. Todo mundo vai passar, eu creio, um dia, eu já passei várias vezes, de você olhar para a tua célula e não estar numa fase boa, ter 2 pessoas, ter mais uma, naquele dia que falta todo mundo,
e você fica sozinho com mais alguém, ou dia que não vai ninguém, está só você, né, e o seu marido, a sua esposa, seu filho, e tem pessoas que desistem por isso. E a persistência é justamente isso, é você perseverar em tempos difíceis. Colocou o obstáculo, colocou o palitinho na frente da formiga, ela vai dar um jeito de passar. Ou ela vai passar por cima, ou vai dar a volta, ela vai encontrar um caminho. Ela vai perseverar. E nós, como líderes, precisamos ser assim. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz: Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu queria te convidar a repetir uma frase aqui do versículo. Prepara aí, eu vou falar, você repita bem forte, diga assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem. De novo, diga: nós, porém. Coloque na primeira pessoa, diga: eu não sou daquele que retrocede. Eu avanço, eu persisto. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Senhor, nós queremos orar a respeito dessa palavra. Em cada versículo da Tua palavra, a Bíblia Sagrada, nós temos tantas coisas incríveis para aprender. Hoje nós aprendemos sobre as características das formigas para sermos líderes melhores. E eu quero terminar essa oração, Deus, falando sobre perseverança. Coloque essa perseverança imbatível, imparável em cada um de nós. Porque nós não somos daqueles que ficam paralisados e retrocedem. Porque o Teu chamado para nós é a respeito de coisas eternas, vidas. Nós oramos por nossa cidade. Declaramos que essa igreja, a igreja do Senhor Jesus, é a igreja prevalecente, crescente, avivada para esse tempo. E nós vamos seguir adiante, Jesus, debaixo do poder do Espírito Santo. Eu te peço nessa noite uma renovação espiritual sobre cada líder. Renova suas forças, o vigor espiritual, emocional, Senhor, para que eles possam seguir em frente. Senhor Deus, crendo no chamado do Senhor, crendo na unção do Espírito Santo, crendo, Senhor, também na direção que recebemos da visão da nossa liderança a respeito, no que diz respeito a nós como líderes da nossa igreja e da nossa cidade. Levante aqui em Santarém um exército de líderes que em unidade vão conquistar essa cidade. Nós vamos saquear o inferno, tirar vidas que estão cativas por demônios, libertá-las e apresentá-las salvas e santificadas pelo sangue e pelo nome de Jesus. Deus te abençoe. Pastor Paulo. Glória a Deus. Queridos, continuem em pé. Hoje também nós estamos no nosso projeto Amor em Ação. Quero agradecer a todos os líderes que colaboraram, que contribuíram, você que trouxe os alimentos para cá, para a sede. Também você pode continuar essa semana toda, é a semana que nós estamos separando para as doações. Então você pode procurar aqui a secretaria da igreja, ou lá na Fundação Lucas Huber, que é a nossa assistência social, para fazer a entrega das suas doações. Quero orar agora pela sua vida, quero orar por todos que doaram, pelos alimentos, vão abençoar tantas famílias, e também nós vamos terminar com muito louvor, com muita festa. Então depois dessa oração, quero que você louve e adore ao Senhor, amém? Papai querido, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por fazer parte deste projeto, Amor em Ação, de poder tocar em tantas famílias carentes, de poder ajudar, de poder semear. Abençoa, Pai, cada colaborador, cada pessoa que ofertou, que semeou, também supre suas necessidades, abençoa a sua casa, abençoa a sua mesa, traz crescimento, traz multiplicação, e Deus, que no nome de Jesus, esse Tadel que foi tão poderoso, possa, Pai, ser levado para as nossas células, quarta-feira, sábado, em nome de Jesus, amém, Jesus. Deus te abençoe, querido, uma ótima célula.